Fala, meus amigos do História Santos Debate, tudo certo? Chegando aqui para falar da nova contratação do Santos. Exatamente isso, rapaziada. O Santos tem um homem forte no futebol agora para sequência, para esse mercado da bola. O Santos acertou com o Alexandre Matos, que se despediu na noite deste domingo do Cruzeiro, com várias manifestações nas redes sociais, e tem previsão de chegada na Vila Belmiro entre segunda e terça-feira. Alexandre Matos comanda o futebol do Peixe nessa janela tão importante que é do meio de ano. Vamos debater as primeiras ações de Alexandre Matos e o perfil dele no mercado da bola neste conteúdo. Então se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o like e compartilha com os amigos para que eles possam comentar também. Alexandre Matos pode ser o diferencial do Peixe na janela do meio do ano? Sim, não e por quê? Eu quero saber a tua opinião, até porque o Alexandre Matos já chega autorizando, segundo matéria do UOL Esporte, a contratação do volante William Arão. O Santos está tentando o William Arão, que está no futebol da Grécia, desde o início da temporada. É um primeiro volante que o Santos não tem, o homem de marcação no meio de campo. Já tem mais de 30 anos, é experiente, passou por Corinthians, por Flamengo, onde foi campeão, e estava no futebol da Grécia. Anunciou, no começo desta temporada, que não ficaria por lá. O William Arão é o nome escolhido para ser o primeiro volante, primeiro homem de marcação no meio de campo do Santos, que vem improvisando com o Thomas Rincon, com o João Schmidt, todos segundo volante, todos que têm uma posição diferente, não a de primeira função como marcação. Então o Alexandre Matos já autorizou a diretoria a prosseguir com o William Arão, a começar as conversas, e ele, é claro, vai tomar essas rédeas. O grande lance é que Alexandre Matos chega com uma certa rejeição dentro do clube, mas que já foi maior, mas como uma resposta ao mercado do futebol, que o Santos tem uma pessoa especializada no mercado agora, um cara que não gosta de perder divididas, O que marcou o Alexandre Matos, por exemplo, na carreira dele, foi ter tirado o Dudu da frente do presidente do Corinthians à época e com o telefonema levá-lo ao Palmeiras, para acertar com o Palmeiras. Sim, o Dudu estava acertando com o Corinthians e foi para o Palmeiras. O Alexandre Matos já fez isso com alguns outros jogadores que o próprio Santos tinha em sua frente, ou já tinha apalavrado e levou para outros clubes. Ele tem esse rótulo de ser um cara voraz, um cara que não perde dividida no mercado do futebol. E isso é algo que chamou a atenção da diretoria como resposta. Um cara forte, um cara representativo no mercado e um cara que pode, com o nome, sim, garantir alguns reforços pontuais para o Santos e também garantir dentro do próprio elenco algumas receitas importantes, porque o Alexandre Matos, gostem ou não, ele é bem relacionado no mercado do futebol. Só lembrando que antes do Cruzeiro ele estava no América Mineiro, só que ele também é rotulado por um cara que trabalha com grandes orçamentos, O Cruzeiro é uma SAF, fez grandes investimentos ao início da temporada, o Gabigol, o próprio Dudu antes de ir para o Atlético Mineiro, enfim, fez grandes investimentos com salários altos, apostando numa temporada que agora está começando a render frutos para a nova SAF do Cruzeiro, que foi vendida pelo Ronaldo ao dono do supermercado BH, e o cara que já reclamou que o futebol é muito caro, agora consegue colher alguns frutos do Cruzeiro na ponta do Campeonato Brasileiro. Então o Alexandre Matos chega também como um cara que ajudou a montar isso, mas com um grande orçamento. Mas ele disse a representantes do Santos durante a negociação que tem capacidade sim, que já trabalhou com orçamentos menores, pequenos, insignificantes dentro do mundo do futebol hoje. E isso convenceu a diretoria também de que o Alexandre Matos pode garantir boas receitas, fazer bons negócios e ainda reforçar o Santos no meio da temporada. Essas são as informações. Então, a primeira ação que ele autorizou, mesmo antes da chegada ao Santos, foi a sequência da negociação com o William Arão. Agora, dando uma opinião, o Santos precisava dar uma resposta ao mercado, até porque, na minha visão, já falei no vídeo lá do História Santos, quem não assistiu, assista. Se você assistiu, você sabe do que eu estou falando. Quando eu falei sobre as atitudes do Neymar, que não deveriam ter acontecido, enfim, tá lá. Eu falei sobre o Alexandre Matos. Então, eu acho que o Santos ele quer dar essa resposta. O Santos precisa de um cara representativo, mas precisa ter grana também para atuar no mercado. O mercado do futebol está muito inflacionado. O Santos vai precisar ter muita criatividade para ter um lateral direito e não ter mais improvisações como o Escobar, por exemplo. O Santos tem Léo Godoy, Aderlan, que nem foi para o jogo nesse domingo, e o Sherman que recebeu a proposta do Bragantino. O Santos não negociou porque ele é muito jovem, só negocia para fora, pelo menos por enquanto. Mas o
O Léo Godoy pode deixar o Santos, pode sair do Santos no meio dessa temporada, né? Não agradou, não correspondeu. Tanto é que o Santos teve que improvisar um lateral esquerdo na direita e ter 2 jogadores da posição no banco de reservas. Um revelado na base e outro que foi trazido, né, do Atlético Paranaense, que caiu para a Série B em 2024. Então o Santos precisa de um lateral direito, precisa desse primeiro volante que é o William Arão e procura também no mercado e vai contar com a expertise de Alexandre Matos, um ponta pela direita, um atacante aberto. O Gabriel Veron não se enquadrou, não vem atuando bem, não vem agradando nos treinamentos e pode até ser devolvido ao Porto de Portugal. Com a chegada do Alexandre Matos, você imagina de repente um Tassiano podendo ser negociado para fora, né? Você imagina um Gabriel Veron agora sim podendo ser devolvido ao Porto de Portugal, né? O Santos desfazer o negócio, porque o Alexandre Matos é um cara especializado nesse mercado tão voraz. É um mercado muito agressivo do futebol, muito inflacionado, que o Santos vai precisar contar com a criatividade do Alexandre Matos. E é o grande teste para saber se o Alexandre Matos realmente trabalha com orçamentos mais baixos ou só sabe trabalhar com grandes orçamentos para ir chegar a investir e ganhar divididas enormes no futebol, como fez durante a trajetória da carreira dele. Então, eu quero ler o seu comentário sobre o Alexandre Matos. Na sua opinião, ele pode mudar a forma do Santos atuar no mercado de transferências no meio do ano, de se reforçar? Só lembrando que o Alexandre Matos não deve ter nenhum tipo de influência na renovação de contrato do Neymar, né? Isso é entre a presidência e o pai do Neymar, em toda aquela engenharia financeira que foi armada, 75% das receitas, durante esses 5 meses, não, durante um ano, mas para um contrato de 5 meses, enfim, salário, todo o esquema, essa engenharia financeira é entre a presidência, né, o comitê de gestão e o pai do Neymar. O Alexandre Matos chega já sabendo do cenário que vai encontrar e não deve ter interferência nenhuma. Repito, a informação que parte do Santos é de que o Neymar, o staff dele já aceitou todos os novos números, né, de um contrato até a Copa do Mundo do ano que vem, que poderiam ser estendidos até dezembro de 2026, e falta o Neymar assinar. E é claro que a palavra final vai ser do Neymar, né? Se o Santos está satisfeito com o Neymar? Não ficou satisfeito com o Neymar, né? Nesse período. Ele ficou mais no departamento médico do que atuando. Mas entregou muito pouco tecnicamente. Quando teve em campo, em algumas partidas foi decisivo, mas em momentos decisivos o Neymar acabou não estando apto, como contra o Corinthians na semifinal na Neoquímica Arena do Paulista, e contra o Botafogo a expulsão dele. Então o Alexandre Matos chega, não vai ter nenhum tipo de influência nessa negociação. Nessa negociação não, mas nas outras ele vai ser fundamental e é por isso que a diretoria acredita no trabalho do Alexandre Matos nesse mercado da bola. O Santos, cara, não tem dinheiro. O Santos vai ter que vender jogadores para que tenha dinheiro em caixa. O Santos tem dívidas a curtíssimo prazo, como a do Arouca de Portugal, né, pelo João Basso, 16 milhões de reais, tem que ser pagos à vista. O Santos não conseguiu negociar isso ainda. O Alexandre Matos pode entrar na parada para tentar isso também, tentar esse acordo, né, com o Arouca de Portugal. Ele chega para isso também. O Santos tem a dívida com o Caixinha, o Santos tem a dívida com o Bahia pelo Jean Lucas, o Santos tem a dívida com o Cuiabá, né, pelo Joaquim, zagueiro. Enfim, com o Mônaco da França ainda, né, não é nem pelo Bahia, né, com o Bahia a dívida, é com o Mônaco da França, pelo Jean Lucas. Enfim, o Santos está cercado de dívidas a curto, médio prazo e precisa atuar no mercado. Então, a criatividade do Alexandre Matos será testada nesse desafio que é o Santos Futebol Clube nessa temporada de 2025, tá bom? Tô lendo seu comentário aqui, se você acredita que Alexandre Matos vai mudar o perfil do Santos no mercado. Comenta aqui que eu tô lendo. Valeu!